Por que nos oculta a Terra plana? Muita gente nos pergunta por que a elite esconde o real formato da Terra. O que ganham com tudo isso? Primeiramente, não estamos falando apenas do formato da Terra, mas esse tema também envolve o real funcionamento do céu, do Sol, da Lua e das estrelas. Nosso posicionamento no universo, a origem da vida e a possível existência de Deus. Estes mistérios sempre têm acompanhado o ser humano ao longo da história e nos últimos 500 anos. A elite mundial que governa nas sombras fez todo o possível para suprir nossa capacidade de encontrar essas respostas e de uma forma muito eficaz nos envolvendo com teorias, uma e outra vez através de sistemas de ensino e meio de comunicação. David Orlov Scott, em seu livro Terra Firme, escreveu: através do livro de geografia ensinamos às crianças que a Terra é um imenso globo, girando em volta do seu Sol, quando porém são pequenas demais para entender corretamente o significado de tais coisas. Todavia, a história se repete continuamente, e também estamos tão distraídos com várias outras coisas, que não nos importa se é que se tem ensinado é certo ou não. E como não há nada ao contrário a tudo isso, assumimos que são certas. Aceitamos uma teoria que temos conhecido desde os 8 anos de idade, o que tem nos prejudicado profundamente, e as consequências de um mau ensinamento são muito mais desastrosas no que se pode imaginar, especialmente numa sociedade ignorante, libertina como a que temos vivido, com intelecto débil e uma consciência atrofiada. As civilizações antigas da Bíblia, alguns experimentos em nossos próprios sentidos nos indicam que vivemos num mundo plano, imóvel, situado no centro do universo, com o Sol, a Lua e as estrelas girando ao redor em cima do firmamento. Segundo essa cosmovisão, a Terra é um sistema fechado, do qual é fisicamente impossível de sair, e portanto o nosso mundo é o único que existe. Isto, evidentemente, dá uma grande importância à Terra e à criação que nela habita, colocando os humanos como os seres mais inteligentes de toda a criação. Mas, ao contrário, a elite maçônica vem há 500 anos doutrinando o mundo numa cosmovisão muito diferente e transformando a Terra num globo giratório que orbita ao redor do Sol, perdido pelo espaço exterior, junto a milhões de outros planetas criados a partir de um Big Bang, que surgiu da nave sem nenhum motivo. A Terra, por sua vez, é um mundo insignificante e o ser humano se converte num simples acidente evolutivo, sem propósito algum e condenado a perecer junto com todo o universo em que nada tem importância. E nessa cosmovisão individualista, materialista e ateia, a existência de Deus se dá altamente improvável. O heliocentrismo, a evolução e o Big Bang oferecem uma versão de uma realidade totalmente oposta descrita na Bíblia. Ao crer nessas teorias no capítulo de Gênesis, deixa de ser profundo e de fazer sentido. Salmo 19:1 dizem: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isso quer dizer que o céu e as luminárias são prova direta da existência de Deus. Se aplicarmos um zoom numa estrela, veremos efetivamente que se trata de um ser luminoso na abóbada celeste, não só a trilhões de distância, como a NASA quer que acreditemos. A Terra plana, e em tudo que ela implica, é uma prova direta e observável de que a Bíblia é literalmente certa e, portanto, que Deus existe. É por isso mesmo que se tem nos enganado esses últimos 500 anos para ocultar a existência de Deus. Por que querem nos esconder a existência de Deus? Para entender as respostas a essas perguntas, temos que conhecer o que pensam esses governos nas sombras e ver como atuam. Ao examinar a origem de todas essas teorias modernas, encontradas um patrono. Os autores delas estão entrelaçados com a maçonaria, uma sociedade secreta que tem suas origens nas antigas tradições ocultistas de mistérios da antiga Babilônia, Egito e Suméria. A teoria heliocêntrica surgiu pelas mãos de Copérnico em 1543, casualmente quando a maçonaria estava se expandindo no mundo. Membros passaram a ocupar postos de poder das maiores instituições da Terra. Copérnico foi apoiado e financiado pela corrupta Igreja Católica e a maçonaria. Em pouco tempo, suas teorias foram implementadas nas escolas de todo o mundo.
O mesmo ocorreu em 1687, quando a teoria da gravidade de Newton, o qual era um hábito praticante de alquimia e um membro da maçonaria. Em 1559, outro maçom chamado Charles Darwin criou a teoria da evolução e um século mais tarde, um jesuíta, Albert Einstein, introduziu a teoria do Big Bang. Vemos então que a maçonaria está por trás da implementação social de todas essas teorias. Hoje em dia pode-se ver muitas pessoas famosas fazendo símbolos Illuminati e símbolos maçônicos, demonstrando assim que governam nas sombras e que controlam as instituições importantes do mundo, são eles. Evidentemente, a NASA, como uma agência do governo, não está de fora na influência maçônica. E entre seus membros se encontra James Edwin, que foi administrador da NASA desde 1961 a 1968. Edgar Montjon, membro da Ordem dos Demolay, que supostamente foi à Lua na missão Apollo 14. James Irwin, da missão Apollo 15, membro da Loja 104 no estado do Colorado. Brad Hayes, da missão Apollo 13. John Glenn, da missão Mercúrio 6. Edwin Aldrin Jr., Gordon Cooper Jr., Don Hayes, Fulton Sierra, Thomas Stifford, Paul Heitzing e Buzz Aldrin, ao que se pode ver com Luther Smith segurando a bandeira da maçonaria. A maçonaria e Illuminati, que são uma derivação desta, controlam praticamente todo mundo, do entretenimento, sistema educativo, política, os bancos, etc. Anton LaVey, maçom de grau 33, fundador da Igreja de Satanás e autor da Bíblia Satânica, escreveu em seu livro A Bíblia Satânica: o ritual satânico se utiliza de elementos maçônicos, cabalísticos, herméticos e gnósticos. A ordem maçônica tem incluído em suas fileiras os nomes mais influentes da maioria dos governos do mundo. Para termos uma ideia de quem crê esses indivíduos, vamos ver o que escreveram as pessoas mais influentes na filosofia maçônica e Illuminati. Albert Pike foi maçom de grau 33 e líder do rito escocês da maçonaria. Em seu livro Moral e Dogma, considerado um dos pilares da maçonaria moderna, escreveu o seguinte: a religião maçônica deve ser mantida na pureza da doutrina luciferiana por todos nós iniciados de alto grau. Se Lúcifer não for a Deus, lhe caluniaria Adonai, o Deus dos cristãos. Suas obras provam o ódio, crueldade e barbaridade. Ao homem a repulsão à ciência, e se Lúcifer é Deus, desafortunadamente Adonai também é, pois na leitura não há luz sem sombra, assim como um branco sem negro. A religião filosófica pura e verdadeira é a crença de Lúcifer ser igual a Adonai, mas Lúcifer é Deus da luz e luta contra a humanidade, e Adonai Deus das trevas. Aqui Pike nos revela da filosofia maçônica Illuminati, crê que a serpente Satanás é o salvador da humanidade e que queria oferecer através do fruto proibido o conhecimento do jardim do Éden. Segundo ele, Deus foi egoísta, pois queria guardar o conhecimento somente para ele. E por isso Lúcifer para eles é o verdadeiro salvador da humanidade. Helena Blavatsky, escritora ocultista e teosófica, considerada também um dos pilares da filosofia maçônica moderna, escreveu em seu livro A Doutrina Secreta o seguinte: uma vez que se revela Satanás de uma maneira supersticiosa, dogmática e antifilosófica, e de ver a igreja a grandiosa imagem de alguém que faz o homem terrestre um homem divino, o qual se dará a lei do espírito da vida e será livre do pecado da ignorância e portanto da morte. Fica claro a crença de Helena de que, de alguma forma, Lúcifer é o salvador da humanidade. Outro pilar da filosofia maçônica Illuminati, Manly Pauler, autor ocultista e maçom grau 33 do rito escocês. Em seu livro The Last Kiss of Dimes, quando o maçom aprende que a clava do guerreiro é a correta aplicação do poder vivente, em seguida se aprende a iminente energia de Lúcifer, que está em suas mãos, e antes de provar avançar deve demonstrar que podem aplicar corretamente
diretamente essa energia. Vemos então que a religião que a elite segue é claramente o satanismo que culto a Lúcifer. Não é de se estranhar, portanto, nos últimos séculos termos sido doutrinados com teorias e crenças cujo objetivo é eliminar Deus de nossas vidas através do sistema educativo, meios de comunicação e agências governamentais como a NASA, que tem feito com sucesso sua programação mental. Porém, muitas pessoas têm se despertado e assim recuperando sua parte espiritual e libertando-se da Matrix que o sistema criou para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado por assistir. Olá, sou eu. A doutrinação começou quando ainda éramos ingênuos, programando nossas crenças, que a inércia é a razão pela qual não sentimos a Terra girar. Olá, pode me ouvir? Você já parou para questionar uma confissão de gravidade? Como teoria. Coisa engraçada. A força sozinha pode ser explicada com flutuabilidade e densidade. O Sol está mais perto do que nos disseram. Não 90 milhões de milhas distante. Olá, daqui de dentro. Estou aqui para dizer que a NASA mente. E nunca houve uma sonda espacial. E aqueles planetas que você ama são estrelas errantes. Operação Fishbowl. Nunca houve um Polo Sul. Estamos cercados por paredes de gelo e vivemos claramente dentro de uma cúpula de vidro. Olá. Como está? Você conseguiu uma chance de se juntar a grupos de discussão para descobrir toda a verdade. Como o Sol, a Lua e as estrelas estão todos girando em torno de você. Não há mais segredos. A Terra é estacionária, é fixa e imóvel. Olá, do lado mais brilhante. Te enganaram com computação gráfica. Eles estão enviando foguetes para o mar e falsificando imagens ao vivo da ISS. Não importa quão alto você vá, o horizonte sobe ao nível dos olhos. Acorde do maior show de ficção do mundo. Você não precisará mais de seus óculos globais. Não mais. Mais de 120 escrituras apoiam o modelo geocêntrico desta Terra. Ferrovias, pontes, faróis.
reprovam os testes de curvatura. Não seja enganado por truques da perspectiva. É nossa visão limitada escondendo aqueles navios. Bússolas e giroscópios provam que a Terra não é um globo. Luar, rastros estelares, polares também. Provam que não somos nós que estamos em movimento.